Eu preciso te fazer uma pergunta bem direta. Quantas vezes essa semana você arrumou alguma coisa que outra pessoa deixou fora do lugar? Pode ser a toalha molhada em cima da cama, o prato sujo na pia quando a lava-louças está vazia, o sapato no meio da sala, a roupa jogada na cadeira, o controle remoto que nunca está onde deveria. E aí você arruma, de novo, pela milésima vez. Engole a raiva, respira fundo e vai lá colocar no lugar certo. Porque se você não fizer, ninguém faz. Só que junto com o objeto, você carrega um peso, um cansaço que não é só físico, é aquela exaustão de sentir que está sempre nadando contra a maré dentro da própria casa, de sentir que seu esforço não é valorizado, de às vezes se perguntar se você é o problema por se importar demais com essas coisas. Eu sei exatamente como é isso. E hoje eu quero conversar com você sobre um dos maiores desafios de quem gosta de organização: conviver com pessoas que não ligam para isso. Não vou te dar aquele papo de coach de internet dizendo para você aceitar as diferenças e seguir em frente. Também não vou te dizer para impor suas regras e exigir mudança. A vida real não funciona assim, e a gente sabe disso. O que eu vou te mostrar são estratégias práticas que funcionam de verdade, coisas que você pode aplicar hoje na sua casa, com as pessoas que moram com você, sem brigar, sem drama e principalmente sem enlouquecer. Antes de partir para a ação, a gente precisa entender uma coisa muito importante. As pessoas não são desorganizadas para te irritar. Eu sei que às vezes parece que sim, parece proposital, parece descaso. Mas na grande maioria dos casos, não é. Cada pessoa tem um nível diferente de tolerância à bagunça. Isso é científico. O cérebro de algumas pessoas simplesmente não registra a desordem como um problema. Elas olham para o sapato no meio da sala e não sentem nada. Não incomoda, não pesa, não grita na mente delas pedindo para ser guardado. Já outras pessoas, como eu, e provavelmente você que está assistindo esse vídeo, sentem cada objeto fora do lugar como uma pequena agulha espetando. A gente não consegue relaxar enquanto aquilo está ali. Nenhum dos dois está errado. São formas diferentes de funcionar. O problema é quando essas duas formas de funcionar dividem o mesmo teto. Aí vira conflito. Porque para a pessoa organizada, parece que o outro não se importa com a casa, com a família, com nada. E para a pessoa desorganizada, parece que o outro é neurótico, controlador, nunca está satisfeito. E os dois estão sofrendo, cada um do seu jeito. Entender isso não resolve o problema, mas muda a forma como você vai lidar com ele. Porque quando você para de achar que é má vontade ou falta de respeito, você consegue ter conversas mais produtivas, consegue buscar soluções em vez de culpados. Agora, deixa eu te contar o erro mais comum que as pessoas organizadas cometem quando moram com pessoas desorganizadas. É tentar mudar o outro. Parece óbvio, né? Mas a gente faz isso o tempo todo sem perceber. A gente reclama, critica, dá indiretas, suspira alto, faz cara feia. Tudo isso na esperança de que a pessoa vai acordar um dia e virar organizada. Não vai. Não porque ela seja ruim ou preguiçosa, mas porque organização é um hábito. E hábitos só mudam quando a própria pessoa quer mudar. Você pode facilitar, pode incentivar, pode criar condições favoráveis, mas não pode forçar. E tem outro problema em ficar tentando mudar o outro. Você se coloca no papel de fiscal, de mãe, de chefe, e isso destrói relacionamentos. Ninguém gosta de ser cobrado o tempo todo. Ninguém gosta de sentir que está sempre devendo, sempre errando, sempre decepcionando. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é soltar essa corda. Aceitar que a pessoa é diferente de você e que isso não vai mudar completamente. Pode melhorar? Pode, mas não vai virar outra pessoa. E sabe o que acontece quando você para de tentar controlar? Você ganha energia. Energia que estava sendo gasta em frustração, em raiva, em decepção. Essa energia pode ser direcionada para coisas que realmente funcionam. Agora, vem a parte prática. E a primeira estratégia que eu quero te ensinar
é o conceito das zonas pessoais. A ideia é simples. Nem todo espaço da casa precisa seguir as mesmas regras. Existem 3 tipos de zona numa casa onde moram pessoas diferentes. A primeira é a zona pessoal de cada um. É o espaço que pertence só àquela pessoa. Pode ser o lado do armário, a gaveta do banheiro, o cantinho do escritório, o quarto se cada um tiver o seu. Nessa zona, cada pessoa faz o que quiser. Se o outro quer deixar bagunçado, deixa. Não é problema seu. Você fecha a porta, fecha a gaveta e segue a vida. Isso parece difícil no começo, especialmente se você é muito organizada. Mas é libertador, porque você para de carregar peso que não é seu. A bagunça do outro no espaço do outro é problema do outro. A segunda zona é a zona comum. É a sala, a cozinha, os banheiros compartilhados, a área de serviço. Esses espaços precisam de acordo. Não podem ficar na anarquia nem na ditadura. Precisa de conversa, de negociação, de regras que funcionem para todo mundo. E a terceira zona é o que eu chamo de zona de respiro. É um cantinho que é só seu, onde você pode ter tudo exatamente do jeito que você gosta. Pode ser uma prateleira, um canto da sala, uma escrivaninha, um lugar onde você olha e sente paz. Independente do que está acontecendo no resto da casa, ter essa zona de respiro é fundamental, porque você precisa de um refúgio. Um lugar que alimenta sua alma organizada enquanto você aprende a conviver com o caos controlado. Agora vamos falar sobre as zonas comuns, porque é aí que mora o desafio de verdade. A primeira coisa que você precisa entender é que negociação não é a mesma coisa que reclamação. Reclamar é falar do problema quando ele acontece, geralmente com raiva, geralmente no calor do momento. Negociar é sentar para conversar em momento de calma, sem acusações, buscando soluções juntos. Escolhe um momento tranquilo. Pode ser num domingo de manhã, depois do almoço, quando vocês estão de boa. Não escolhe a hora que você acabou de tropeçar no sapato do outro pela 3ª vez no dia. E quando for conversar, foca no que você sente, não no que o outro faz de errado. Em vez de dizer, você nunca guarda nada, diz, eu me sinto sobrecarregada quando tenho que arrumar as coisas sozinha. Em vez de você é um bagunceiro, diz, eu preciso de ajuda para manter a sala organizada. Parece bobagem, mas faz toda a diferença, porque quando você acusa, o outro se defende. Quando você fala do que sente, o outro tende a querer ajudar. E aqui vem o ponto mais importante da negociação. Escolha suas batalhas. Você não vai conseguir que a pessoa mude tudo, então escolhe o que mais te incomoda. Pode ser a louça na pia, pode ser a toalha molhada, pode ser os sapatos na entrada. Escolhe uma ou 2 coisas no máximo e foca nisso. O resto você vai ter que aprender a relevar, pelo menos por enquanto, porque tentar mudar tudo de uma vez não funciona. Sobrecarrega a pessoa, gera resistência e no final nada muda. Agora vou te contar um segredo que mudou minha vida. As pessoas desorganizadas não são necessariamente preguiçosas. Elas só precisam de sistemas mais fáceis. Pensa comigo. Se para guardar o sapato a pessoa precisa abrir o armário, puxar a caixa, tirar a tampa, colocar o sapato e fechar tudo de novo, ela não vai fazer. É muito passo, muito esforço. O sapato vai ficar no chão. Agora, se você coloca um cesto aberto do lado da porta, onde ela só precisa jogar o sapato dentro, as chances de funcionar são muito maiores. Isso se aplica a tudo. Quer que a roupa suja vá para o cesto? O cesto precisa estar no caminho natural, de preferência aberto, sem tampa, sem complicação. Quer que a chave fique no lugar certo? Coloca um gancho na altura dos olhos logo na entrada, impossível de ignorar. A gente chama isso de reduzir a fricção. Quanto menos passos, menos esforço, mais fácil o sistema funciona. E olha, isso não é fazer o trabalho pelo outro, é ser inteligente. É entender como o comportamento humano funciona e usar isso a seu favor. Porque no final das contas, o que você quer
é a casa organizada, não uma medalha de heroína que faz tudo sozinha. Então analisa os pontos de bagunça da sua casa, onde as coisas se acumulam, onde os objetos ficam perdidos, e pensa, como eu posso tornar mais fácil guardar isso no lugar certo? Às vezes a solução é mudar o lugar certo. Se todo mundo joga a bolsa na cadeira da sala, talvez o lugar certo da bolsa seja a cadeira da sala. Coloca um gancho bonito ali e pronto, vira oficial. Outra coisa que funciona muito bem é o que eu chamo de combinado visual. Sabe quando você combina uma coisa e a pessoa esquece? Acontece muito. Não é má vontade, é que o cérebro desorganizado realmente não guarda essas informações do mesmo jeito. Então, em vez de depender da memória do outro, cria lembretes visuais. Pode ser uma plaquinha simpática no banheiro pedindo para abaixar a tampa do vaso. Pode ser um adesivo no espelho lembrando de pendurar a toalha. Pode ser um quadro de tarefas na cozinha mostrando quem faz o quê em cada dia. Eu sei que pode parecer exagerado, parece coisa de criança, mas funciona. E funciona porque tira de você o papel de ficar lembrando, cobrando, repetindo. O lembrete está ali, visual, neutro, sem emoção. Ninguém está brigando com ninguém. E com o tempo, o hábito vai se formando. A pessoa vai começar a fazer sem precisar do lembrete. Mas até lá, o visual ajuda muito. Mesmo com todas essas estratégias, você vai ter momentos de frustração. Isso é normal, é humano. A casa não vai ficar perfeita. Vai ter dias que você vai chegar cansada e encontrar bagunça. Vai ter momentos que você vai sentir que está fazendo tudo sozinha. Vai ter horas que você vai questionar se vale a pena continuar tentando. E nesses momentos, você precisa de ferramentas para lidar com a emoção sem explodir. A primeira coisa é respirar. Parece clichê, mas funciona. Quando você sente a raiva subindo, para. Respira fundo 3 vezes. Sai do ambiente se precisar. Não reaja no calor do momento. A segunda coisa é se perguntar: isso vai importar daqui uma semana? Daqui um mês? A maioria das pequenas bagunças não vai. São irritações momentâneas que parecem enormes na hora, mas desaparecem rápido. E a terceira coisa é lembrar por que você está nesse relacionamento. Se é um casamento, uma família, um colega de apartamento, essa pessoa tem qualidades que você valoriza, tem coisas boas que ela traz para a sua vida. A desorganização é uma parte, não é o todo. Isso não significa aceitar tudo calada. Significa escolher quando vale a pena falar e quando vale a pena deixar passar. Significa não transformar cada sapato fora do lugar numa guerra. Antes de seguir, preciso falar uma coisa importante. Existe uma diferença entre uma pessoa desorganizada e uma pessoa que não respeita você. Se a pessoa ouve suas necessidades, tenta melhorar, se esforça mesmo que nem sempre consiga, isso é convivência normal entre pessoas diferentes. Dá trabalho, mas dá para construir junto. Agora, se a pessoa ignora completamente o que você fala, se ri das suas necessidades, se faz mais bagunça de propósito só para te provocar, se você se sente desrespeitada, diminuída, sozinha nessa casa, aí o problema não é a organização, é o relacionamento. E nesse caso, as estratégias que eu estou ensinando aqui não vão resolver. Porque não adianta criar sistemas e negociar acordos com alguém que não te respeita como pessoa. Se você está nessa situação, considere buscar ajuda. Uma terapia de casal, uma conversa mais profunda ou até uma reavaliação da relação. Porque você merece viver num lugar onde se sente respeitada e valorizada. Se você tem filhos em casa, a dinâmica muda um pouco, porque com filhos você tem a responsabilidade de ensinar, mas ensinar não é a mesma coisa que cobrar o tempo todo. Crianças aprendem muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Se você organiza suas coisas, se tem uma rotina, se cuida do seu espaço, elas vão absorvendo isso naturalmente. Não precisa ficar dando sermão. E crianças precisam de sistemas ainda mais simples que adultos.
Caixas grandes onde elas podem jogar os brinquedos, ganchos baixos onde conseguem pendurar a mochila, etiquetas com desenhos mostrando onde cada coisa vai. Transforma a organização em algo divertido quando possível, um desafio de quem guarda mais rápido. Uma música para cantar enquanto arruma. Um quadro de estrelinhas para cada dia que o quarto ficou arrumado. E celebra as pequenas vitórias. Quando a criança guarda alguma coisa sem você pedir, elogia. Quando o quarto está minimamente em ordem, reconhece o esforço. Reforço positivo funciona muito melhor que crítica constante. Por último, e talvez mais importante, cuida de você. Morar com pessoas desorganizadas, sendo uma pessoa organizada, é cansativo. Consome energia emocional. Às vezes, você vai se sentir sozinha, incompreendida, sobrecarregada, e você precisa de válvulas de escape. Aquela zona de respiro que eu mencionei no começo é fundamental. Ter pelo menos um cantinho da casa que é só seu, do seu jeito, onde você pode respirar e recarregar. Mas, além disso, cuida da sua saúde mental. Conversa com amigas que te entendem, desabafa quando precisar. Não guarda tudo dentro, achando que é frescura sua. E, principalmente, não se culpa por se importar com organização. Não é neurose, não é exagero, é uma necessidade legítima sua. Assim como a pessoa desorganizada tem o jeito dela de funcionar, você tem o seu, e os dois são válidos. O objetivo não é você se anular para caber no mundo do outro, é encontrar um meio termo onde todo mundo consegue viver com alguma paz. A gente começou esse papo falando sobre aquela sensação de estar sempre arrumando atrás dos outros, de se sentir sozinha numa luta que parece não ter fim. E agora você tem ferramentas novas. Entende que as diferenças de organização não são pessoais. Sabe que tentar mudar o outro completamente não funciona. Conhece o conceito das zonas pessoais. Aprendeu a negociar sem brigar. Descobriu como criar sistemas mais fáceis. Viu a importância dos lembretes visuais. E, principalmente, entendeu que cuidar de você nesse processo é fundamental. A casa perfeita talvez não exista quando você divide o espaço com pessoas diferentes. Mas uma casa funcional, onde todo mundo consegue conviver com respeito, essa é possível. Vai dar trabalho? Vai. Vai ter dias difíceis? Com certeza. Mas também vai ter dias em que você vai olhar para sua família, para o seu lar, e vai sentir gratidão por ter construído isso junto, apesar das diferenças. Porque no final, a gente não mora com pessoas perfeitas. A gente mora com pessoas reais. E aprender a conviver com o real, com amor e paciência, é uma das coisas mais bonitas que a gente pode fazer. E agora eu quero saber de você. Qual é a maior dificuldade que você enfrenta morando com pessoas desorganizadas? É a louça? É a roupa? É a sala? Conta aqui nos comentários qual situação mais te tira do sério, porque eu quero ler cada história